Olá, queridos, que a paz de Cristo inunde o seu coração. Vamos para mais uma meditação. Você já ouviu falar do primeiro milagre que Jesus fez? É um milagre bem conhecido, né? O milagre que Jesus transformou a água em vinho. Quero ler com vocês João, capítulo 2. Nós vamos ler somente uma estrofe, eu vou comentar um pouquinho a respeito do fato. João, capítulo 2, verso 9 em diante diz o seguinte: Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essa é um trecho da narrativa a respeito do primeiro milagre de Jesus, quando ele transformou a água em vinho. Jesus estava em uma festa, em um casamento, e tinha acabado o vinho. E houve a necessidade. A mãe dele viu a necessidade de mais vinho e acreditou, sabia que ele podia fazer aquilo. Então se aproximou dele, passou as informações para ele, e nós lemos a informação a respeito da transformação da água em vinho e da surpresa que isso causou. O que eu gostaria de ponderar com você nesse momento é a respeito da transformação que Jesus fez. Quando a gente para estudar minuciosamente esse texto, a gente percebe que esse é um sinal, é uma história que aponta para um sinal que vai mostrar sobre o poder que Cristo tem de transformar algo de maneira radical. Essa história está apontando para a conversão genuína, para a transformação genuína que Cristo causa na vida daquele no qual ele entra para fazer morada. Só que algo bem interessante também nessa narrativa, nessa história, que alguns comentaristas trazem, eles ponderam para a gente pensar, é a respeito da transformação. Eles dizem que quando alguém vai fazer algum tipo de transformação, ela precisa do elemento essencial. Só que quando a gente para analisar aqui nessa história, Jesus não tinha o elemento essencial para transformar a água em vinho. Nesse caso aqui, o elemento essencial era a uva. A uva era o elemento essencial. Só que Jesus não tinha a uva. Jesus simplesmente tinha a água. Mas mesmo assim, ele transformou a água em vinho. Por que eu estou ponderando a respeito desse ponto? Porque eu quero mostrar para você que mesmo que você pense que você não tem aquilo que é essencial para servir a Deus, você não tem aquilo que é essencial para fazer a vontade de Deus, você não precisa se preocupar com isso, porque Jesus, transforma aquilo que não é naquilo que é. Jesus não precisa de ajuda nenhuma. Jesus não precisa daquilo que é essencial para transformar naquilo que ele quer. Jesus não precisa de um elemento essencial para transformar naquilo que realmente é importante, naquilo que ele quer. Então Jesus, quer transformar a nossa vida. Jesus não precisa que você se ajuste você mesmo. Ele faz a transformação. Jesus não precisa que você dê a ele qualquer tipo de auxílio. Ele quem auxilia. Você não precisa se mudar, é ele que transforma. Você só precisa se sujeitar a ele. Precisa se voltar realmente para ele, crer na sua transformação e querer ser transformado. Então, eu trouxe essa mensagem para a gente pensar a respeito disso. Jesus pode transformar qualquer tipo de situação. Deu exemplo aqui a respeito da conversão, a respeito de vida, mas Jesus pode transformar qualquer tipo de situação, qualquer tipo de quadro. Ele não precisa de nenhum tipo de ajuda. Ele pode transformar um estado de enfermidade em um estado de saúde. Ele pode transformar uma casa destruída, um casamento destruído, uma família destruída, em uma casa, uma família, em uma vida restaurada. Jesus tem poder para fazer isso. Ele é poderoso para fazer isso. Então, gostaria que você cresça em Jesus, que você cresça no poder dele, no poder, naquilo que ele pode fazer. Os discípulos, eles creram depois que eles viram um sinal.
Eu estou te apresentando aqui a afirmativa de que Jesus ele tem poder para transformar. Então você pode crer agora, antes de ver o sinal. Crer que Jesus pode transformar a realidade da sua vida, Ele pode transformar aquilo que você acha que é intransformável e antes de qualquer coisa, Ele quer transformar o seu coração, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer salvar a sua alma, Ele quer que você continue vivendo para Ele. Amém? Vamos orar comigo? Pai querido, nós oramos nesse momento, gratos pela oportunidade de poder meditar em mais uma palavra, Senhor. E nós te agradecemos por ter enviado o Teu Filho a esse mundo. Te agradecemos porque, por meio dele, nós temos vida. E nós sabemos que Ele é poderoso para transformar tudo, Senhor. Nós sabemos que Ele é poderoso para transformar a água em vinho, transformar aquilo que não é naquilo que é, mesmo sem ter o elemento essencial, o elemento principal. Meu Deus, eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, transforma a vida, todo aquele que me acompanha, aquele que ouve, aquele que crê no Senhor Jesus. Ó Senhor Deus, transforma realmente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.